Isso aqui é uma árvore. Okay. Vocês viram que a qualidade dos slides é tipo... os slides que vocês viram até agora, né? Tudo mais. High level isso aqui. Eu aprendi aos 3 anos de idade no Python. Ninguém mais usa, mas também. Então, isso aqui é uma árvore. Então, basicamente, a árvore tem frutos vermelhos. Esses frutos são a manifestação física dessa árvore, ok? A gente tem raízes, que são esse mundo invisível que a gente não vê. Esse emocional, esse mental e esse espiritual nosso. Quem que acha que a nossa felicidade ou o nosso sofrimento está nos frutos físicos? Ninguém? Ok, obrigado. Quem que acha que está felicidade e sofrimento nas raízes? As pessoas, obrigado. Massa. O que a gente vai ver é o seguinte. A felicidade e o sofrimento, elas estão no mesmo lugar. Que são as raízes. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina uma pessoa que seja extremamente bem-sucedida financeiramente. Ok? Imagina sou extremamente bem-sucedido financeiramente. Só que meu pai, ele não apoia completamente a minha carreira. Por algum motivo, meu pai está fora disso. E eu sinto um vazio muito grande dentro de mim. Então, toda vez, essa é a minha raiz, né? Essa solidão que eu sinto, essa falta do meu pai. Toda vez que eu conseguir dinheiro, conseguir ser bem-sucedido na minha carreira, qual que é a primeira coisa que vai vir na minha cabeça? Putz, falta meu pai ainda. Falta meu pai. Posso ter 1 milhão, 2, 3 bilhões. Sempre vai faltar o pai. Agora, imagine esse mesmo cenário, só que em vez de eu ter essa raiz de solidão, eu tenho uma raiz de propósito. Toda vez que eu executo o meu trabalho, eu me sinto preenchido. Então, à medida que eu vou ganhar dinheiro, sendo bem-sucedido financeiramente, toda vez que eu ganho dinheiro, eu sinto o quê? Preenchimento. 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 Então, basicamente, isso vai funcionar para todas as coisas da nossa vida. Assim. Então, por exemplo, a gente está falando sobre cerveja e tudo mais. O álcool. Qual que é a raiz quando você utiliza o álcool? Então, tem gente que vai utilizar o álcool como uma raiz tremenda de talvez solidão, ou falta alguma coisa, ou não estou aguentando a pressão e tudo mais. E vai utilizar o álcool, que é beber, né, o fruto, dessa maneira. O que vai acontecer? Alcoolismo, destruição da própria vida. Agora, se essa pessoa está segura, está tranquila, e ela está alegre, e ela quer espalhar essa alegria, e para isso faz uma confraternização com um pouco de álcool, como a gente vai fazer aqui depois, quais são as raízes? São positivas, são boas. E os frutos vão ser bons também. Então é o mesmo ato, é o ato de beber, é o fruto de beber, com raízes completamente diferentes. Uma traz sofrimento profundo e outra traz alegria. Isso, outro exemplo, eu sou vegano há 5 anos, ou seja, eu não como nada de origem animal. Leite, derivados, ovo e nada. Muita gente vê isso como uma restrição alimentar. O que entende como uma restrição alimentar? Você? Legal, obrigado. Então, pode ser uma restrição alimentar também. Depende da sua raiz. Então, se você tem uma raiz de pena pelos animais, por exemplo, você vira vegano pelo sofrimento animal, toda vez que eu sento na frente de um prato, o que eu sinto? Pena e sofrimento. Toda vez que eu vejo alguém comendo carne, qual que é o sentimento que me vem? Pena e sofrimento. Agora, eu me tornei vegano pelo fato de liberdade. Liberdade minha e dos outros seres. Então, toda vez que eu me sento para comer, o sentimento que eu tenho é de liberdade. Eu estou livre da necessidade de comer carne. Diminuiu a minha quantidade de alimentos que eu posso comer? Sim. Mas eu vejo isso como eu estou livre. E eu não estou restrito. Isso por quê? Por causa da raiz. Então, eu posso ir numa confraternização, um churrasco, por exemplo, da galera, e eu estou tranquilo. Porque a minha raiz está de boa. Então, ok. Analisando, então, a questão dos frutos e das raízes, 4 situações, 4 cenários possíveis podem acontecer. O primeiro deles é bem trágico. Os frutos não desejados e raízes não desejadas. Que é bem comum. Mais do que deveria. Então, imagine a seguinte situação. Um casal
Marido e mulher, os dois trabalham. O marido chega em casa antes da mulher. A mulher chega em casa depois. O trabalho dela vai um pouco até mais tarde. Só que nesse dia, ela está atrasando muito. 3 horas e ela ainda não chegou. Ela não mandou mensagem no WhatsApp, não ligou. E ela não avisou que talvez se atrasasse. Absolutamente nada. Esse cara que está lá em casa, ele tem um passado de traição muito forte. As últimas 3 namoradas dele o traíram. Inclusive, a mãe dele traiu o pai dele. Então, esse cara tem uma raiz bem profunda de traição e de insegurança lá dentro. Como que esse cara vai ficar às 3 horas, tranquilo, assistir Netflix, bem de boa, preparando jantar para a mulher e tudo mais? Não. Esse cara vai chegar, tá ficando puto, né? Fica 3 horas emputeado dentro de casa. A hora que a mulher chegar em casa, ele vai recebê-la com um abraço? Não. Extremamente agressivo. Quando na verdade é porque bateram no carro dela e tinha um trânsito gigante. E o celular tinha acabado a bateria. E ela não tinha visto. Qualquer coisa que ela falar vai adiantar para aliviar o sofrimento dele? Ele vai acreditar? Não vai. A raiz dele completamente podre. Nesse caso, o fruto também. Infelicidade. O resultado é infelicidade. Sempre. A próxima possibilidade é quando você tem uma raiz negativa, você acaba fazendo no externo os frutos como se fossem positivos. No curto prazo isso dá certo, no longo prazo isso não dá certo. Por exemplo, imagina aquele colega de trabalho que ele ajuda todo mundo. Externamente o cara super proativo, está ajudando todo mundo. Internamente esse cara é completamente inseguro e ele ajuda todo mundo porque ele tem uma insegurança danada e ele precisa da aprovação dos outros. Esse cara ajuda todo mundo. A hora que ele chega em casa, esse cara tá o quê? Super animado porque ajuda todo mundo, cansado. O cara tá cansado. Uma hora ele não aguenta mais. Por exemplo, na mesma situação do casal, se esse homem tivesse uma raiz de solidão, de perda, ele não quer perder, ele tem medo de perder, talvez ele fizesse jantar para a esposa, preparasse uma massagem com óleos, um banho, sais e tudo mais. Externamente parece que está tudo certo. Mas lá dentro, está com medo danado. Ele ficou 3 horas com medo gigantesco. No longo prazo isso não vai dar certo. Resultado? Infelicidade também. A outra possibilidade é a raiz correta e o fruto errado. Como assim? Tem como fazer isso? Tem. E também é comum. Que é quando nós temos a intenção certa, a gente não sabe como frutificar essa intenção. Como essa intenção pode crescer. Então, por exemplo, um caso muito comum é entre pai e filho, que se amam profundamente. Pai e filho geralmente tem uma ligação de amor muito grande. Só que acontece é o seguinte, cada pessoa manifesta o amor de uma maneira. Então, às vezes, o filho, a única coisa que ele quer ouvir do pai são as seguintes palavras. Filho, acho foda o seu trabalho, como artista de rua. A única coisa que o filho quer ouvir é isso. Por exemplo, sei lá, artista de rua. Mas já é um trabalho não tão aceito assim. Mas o pai está tranquilo com isso. Inclusive, o pai aceita o filho como artista de rua. E é por isso que o pai trabalha 3 empregos para poder dar qualquer possibilidade para ele, sei lá, ir na França, porque tem os melhores artistas de rua na França. Só que esse filho se sente amado quando o pai fala afirmativamente, filho, muito massa o que você faz. Só que esse pai demonstra amor não com palavras, e sim com ações, com trabalho. Ele trabalha em 3 empregos para poder dar as condições para o filho. Ou seja, as formas de comunicação de amor de um e de outro são diferentes. Mas a raiz dos dois é amor profundo. Os dois se amam. Só não falam a mesma linguagem. Então, isso que acaba causando é tipo uma confusão, na verdade. Fica meio confuso. Outro exemplo você sabe qual que é o trabalho que você quer fazer, você está extremamente animado para buscar esse novo trabalho, só que você chega para uma entrevista descalço, calça de pescador assim, e uma camiseta de outra empresa. As chances de você ser contratado são baixas. Mas a sua intenção está muito boa, está muito positiva. Então esse não é um cenário mais ou menos, né? A gente só precisa ajustar algumas coisinhas do como fazer no externo. E por fim, o último cenário. Estou feliz, estou perfeito. Quando as coisas dão certo. Então a gente tem uma raiz positiva com relação àquilo, tem um sentimento bom que vem. E os frutos vêm.
Quando a gente está em flow com o universo, né? Quando a gente está conectado com o universo. E conosco também, com nós mesmos. Então, agora, eu quero propor o seguinte exercício. Pelos próximos 5 minutos, eu quero que vocês escrevam 4 situações da vida de vocês que vocês conseguem identificar esses cenários. Agora eu vou pedir para vocês se levantarem e acharem uma pessoa que vocês não conheçam, que não tiveram contato hoje, de preferência. Se não tiver. E a próxima atividade a gente vai compartilhar com a dupla ou trio, pelos próximos 5 minutos, o que vocês escreveram aí na última atividade, para vocês perceberem como todo mundo passa pelas mesmas situações. Então, podem começar. Curtiram o exercício? Massa. Emocionante? Que legal. Eu clicando um monte de coisa aí. Foi mal. Quantos de vocês perceberam que é difícil encontrar a nossa raiz? Obrigado. E quantos de vocês perceberam que mais difícil ainda do que encontrar é curar essas raízes? Modificar essas raízes? Legal, legal. E a gente vai descobrir o porquê. Então, isso aqui é um iceberg, ou a nossa mente. Então, 10% da nossa mente é mente consciente, 90% é mente inconsciente. Então, por isso que é tão difícil a gente encontrar nossas raízes. Porque as nossas raízes estão onde? Estão lá embaixo, nesses 90%. E a gente só tem acesso ao quê? Aos 10% consciente. Então, a gente fica tentando buscar, e é muito difícil. Então, a gente precisa de momentos de expansão de consciência, que a gente consegue baixar esse nível do mar, assim, e ir para baixo nessa nossa inconsciência, e trazer à tona para a consciência. Então, os métodos tradicionais para a gente resolver as nossas raízes, uns 10%, é conversar com amigos, psicólogo, conversar com estranhos, ajuda muito, às vezes. A dinâmica que a gente fez aqui, perceber que outras pessoas estão passando pela mesma coisa. Filosofia, ficar filosofando, né, se autoanalisando e tudo mais. Isso funciona. Dentro desses 10%. Tem uma limitação. Só que a coisa boa é que tem como trabalhar os 90%. Trabalhando os 90%. Uma dessas maneiras é meditação. Quem já ouviu falar em meditação? Obrigado. Meditação é uma das formas mais poderosas que tem para trabalhar esses 90%. Você não precisa nem ter consciência dos 90%, que ele vai estar sendo trabalhado. É bem mágico, assim. Bem incrível. Nunca ninguém entendeu direito como é que funciona 100% a meditação. A gente só sabe que funciona. Outra forma são as curas energéticas. Coisas como reiki, toque quântico, cura reconectiva. Vocês já ouviram falar? Não? É trabalhar dentro daqueles mundos invisíveis, o mundo espiritual, o mundo energético, para modificar todos os outros. Então, e outra forma são as experiências. Experiências que a gente faz desde, por exemplo, retiros, ou experiências muito positivas que a gente teve na nossa vida. Por isso que viajar é tão bom. Quando a gente viaja, a gente se permite experiências que a gente não se permitiria no dia a dia. E essas experiências expandem nossa consciência. Muita coisa, os 90% vem à tona. Por causa disso, desse movimento. Obrigado a todos vocês. Parabéns por estarem aqui até o final. Muita gente com fome. Então, parabéns, pessoal. Obrigado.